funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura, porque não é o INSS. Porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Não é do INSS, o primeiro podcast feito 100% de RPPS para RPPS. Toda semana tem episódio novo por aqui. Para você que nos ouve, já siga no nosso canal, na sua plataforma de streaming, que você vai receber as notificações de episódios novos a cada semana e ainda ajuda o nosso canal. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, é só buscar pelo @não é do INSS nas principais redes sociais e estamos por lá para conversar com você. Na nossa mesa virtual dessa semana, o bate-papo é com o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. E hoje aqui, quem fala com a gente é Gustavo Carrosino, que é auditor público externo e também atuário. Tudo bom, Gustavo? Opa, tudo bem, Rafael? Como é que vai? Tudo certo, graças a Deus. Gustavo, queria inicialmente começar agradecendo aí a participação de vocês do Tribunal de Contas. A gente sabe que é sempre um trabalho árduo que vocês têm aí com várias frentes aí e conseguir parar para dar uma dedicada aí para outros trabalhos como essa aqui, de conversar com a gente é sempre meio que custoso, mesmo que depende da gente conseguir ter um espaço bom na agenda, né? Então, para a gente conseguir aproveitar bem aqui o nosso momento aqui nesse nosso bate-papo, queria primeira pergunta aí que eu queria passar para vocês é para contar um pouquinho sobre o Tribunal de Contas, como vocês têm se preparado para a fiscalização dos RPPS, já que o Tribunal de Contas, por ter uma característica própria, né, em relação à fiscalização, e ao RPPS, por ter também uma característica própria em relação aos entes municipais, né, são coisas muito específicas. Como é que é essa preparação do Tribunal de Contas aí para a fiscalização dos RPPS? Boa tarde, Rafael. Bom, primeiramente, eu queria agradecer aqui pelo espaço e parabenizar também pela iniciativa, né, de promover esse tipo de debate, esse tipo de encontro, né, que é sempre muito proveitoso e o ouvinte pode acabar tirando aí alguma dúvida, pegando alguma orientação melhor sobre atividades do seu dia a dia. O Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul possui um desafio, né, que são 331 RPPS que nós temos que controlar. O estado do Rio Grande do Sul é aquele que tem maior quantitativo de RPPS, né? E temos uma equipe, de certa forma, reduzida para fazer o controle desses regimes próprios de previdência. Então, nós utilizamos algumas informações, principalmente informações que o próprio RPPS fornece para a Secretaria de Previdência, né? E a partir daí a gente faz o monitoramento de uma série de questões, né? Uma série de ações, né? E a gente identificando algum ponto de controle que a gente precisa atuar, a gente consegue verificar exatamente quais são os RPPS que estão com problema naquele ponto de controle e a gente consegue atuar pontualmente em diversos RPPS ao mesmo tempo num determinado assunto. Maravilha! E vocês, como tem toda essa estrutura, são mais de 300 RPPS para cuidar, vocês trabalham também com várias plataformas automatizadas, né? Vários robôs que vocês possuem no Tribunal de Contas para poder auxiliar mesmo nessa fiscalização, né? Por vários prismas ali, eu vi que tem robô que trata somente de licitação, cada um tem um específico ali, né? Eles tratam exatamente de um ponto específico. Como é que esses robôs ajudam vocês no Tribunal de Contas para ter uma fiscalização mais efetiva com os RPPS? Então, essas ferramentas automatizadas e estruturadas, que trabalham com informações estruturadas, né? Elas são primordiais para a gente conseguir fazer um controle efetivo, né? São 330, então 331, então a gente não tem como fazer isso manualmente, né? Seria humanamente impossível. Lá no Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, a gente não tem nenhum robô específico para fazer o controle dos RPPS. Porém, a gente desenvolveu algumas planilhas que acessam os dados da API CadPrev, né, que é uma aplicação que a DataPrev, que a Secretaria de Previdência disponibilizou via DataPrev, né, onde a gente acessa de forma estruturada uma série de dados do DRA, do DAIR, do DIPR, do CRP, as alíquotas de contribuição. Então, a gente consegue, a partir do momento em que a API é atualizada,
a gente aperta um botãozinho lá, atualiza todos os dados também, baixa todos os dados novamente, e a partir daí a gente tem uma série de painéis, uma série de relatórios que os painéis em si, eles vão nos dar uma informação visual de um determinado município. Inclusive, estamos estruturando internamente esses painéis numa ferramenta do próprio uma ferramenta contratada do Tribunal de Contas, né? Não apenas no Excel. O Excel é só um quebra-galho, é só uma forma da gente trabalhar essa informação, e a gente está passando todo esse know-how para o nosso departamento de informática, que eles estão estruturando esses painéis. E também, né, paralelamente, a gente consegue desenvolver relatórios onde a gente consegue verificar os municípios que estão em atraso com o envio dos demonstrativos, aqueles que estão inadimplentes. Então a gente tem toda essa informação a partir do momento em que a Secretaria de Previdência atualiza essa API, a gente tem essa informação também atualizada. E aí a gente pode atuar de forma tempestiva. Então a gente pode atuar de forma tempestiva nessa fiscalização, evitando que um dano maior seja realizado. A gente pode estancar um determinado problema já no início desse problema. Vocês podem até não ter um robô, mas o Excel ele acaba sendo uma baita de uma ferramenta, né? Um baita de um quebra-galho que quem acaba trabalhando bastante com Excel sabe o potencial que ele tem ali, e vocês conseguir, a partir dessa ferramenta, trazer os dados via API do CadPrev, conseguir ver 331 RPPS de uma forma mais simples, né, de uma forma mais dinâmica, vocês conseguem trazer uma fiscalização mais responsiva para os RPPS, né? Sim, na verdade, essa ciência de dados, vamos dizer assim, né, é um mundo, né? Então, a gente tem nós, auditores e analistas de controle externo desse Brasil inteiro que trabalham com a RPPS, a gente tem um ponto de encontro virtual, né, que é a rede RPPS, onde a gente troca muita informação, muita ferramenta. Inclusive eu tenho um grande amigo, Marcos, do Tribunal de Contas lá do Rio de Janeiro, que ele é um apaixonado por essa matéria, né, não só da parte de análise de dados, mas também de RPPS, né? Então, a gente tem trabalhado juntos, olha só, 2 tribunais de contas, de forma informal, né? A gente tem trabalhado juntos no desenvolvimento dessas ferramentas, né? Eu, inclusive, estou fazendo uma pós-graduação em Business Intelligence, e nessa pós-graduação, para fins de TCC, né, eu desenvolvi um painel onde eu simplesmente seleciono o nome do município e o exercício, e ele já me traz uma série de informações do Brasil inteiro. E aí, esse arquivo, que é um arquivo de Excel, eu já disponibilizei lá para os colegas, e tem pessoas, inclusive de outros tribunais de contas, do Tribunal de Contas do Pará, do Tribunal de Contas do Paraná, que estão utilizando essas planilhas nos seus trabalhos, né? Então, apesar da gente atuar dessa forma no Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, isso acaba reverberando em outros tribunais. Até para a montagem, né, desse painel, eu utilizei, por exemplo, indicadores que foram desenvolvidos pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais. Então, esse canal, que a gente chama de rede RPPS, ele tem dado muitos frutos, né, porque esse compartilhamento é essencial. A gente não precisa todo mundo inventar a roda ao mesmo tempo, né? A gente pode compartilhar essas invenções. Não, isso aí é perfeito, né? Porque você conseguir compartilhar ideias entre os tribunais de contas, que a gente sabe que, por mais que tenham a sua independência, né, própria por ali, mas conseguirem todos eles falar de uma forma, uma mesma dinâmica, falar a mesma língua, trazer as ferramentas que possam ser boas, produtivas para outros estados, isso é ótimo, né? Ainda mais considerando que RPPS realmente não é tão fácil você conseguir fiscalizar ele, né? Porque é muito específico a parte de previdência. Então, para um Tribunal de Contas que trata com diversas frentes, e aí tem que cuidar especificamente de RPPS, é complicado de você, sozinho, procurar as melhores ferramentas, né? Melhor mesmo é essa sinergia. Sim, aqui no Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos uma série de serviços regionais. É como se fosse um Tribunal de Contas ali, um braço do Tribunal de Contas ali no interior, né? E esses auditores, são auditores com formação em economia, em contabilidade, né? Eles, de certa forma, eles já faziam alguma
auditoria, algum controle em RPPS, mas de forma mais genérica, na questão dos contratos, licitações, né? Como se, da mesma forma que ele faria um controle, uma auditoria numa secretaria, enfim, não na parte, vamos dizer assim, na atividade fim do RPPS, e sim na atividade meio, né? Essa atividade meio realmente, vamos dizer assim, é o mundo, né? Questões atuariais, questões de investimento, questões previdenciárias, né? de receita, de despesa, né? Então, nós temos no Brasil alguns tribunais de contas que têm excelência em determinadas áreas. Por exemplo, no Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul nós temos 6 atuários. No Tribunal de Contas do Espírito Santo, o pessoal é muito bom nessa área de contabilidade. No Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, muito bom nessa parte de ciência de dados. Então, a gente tem trocado muita informação justamente com esses tribunais que são referência, né? E realmente a gente consegue aí economizar um tempo considerável, né? Sem precisar desenvolver tudo que esses outros tribunais já desenvolveram, né? Então, por exemplo, essa questão dos painéis, né? A gente está trazendo aí toda a ideia do Tribunal de Contas do Espírito Santo também. Então, um ajuda o outro. Maravilha isso. E em se tratando dessa fiscalização dos RPPS, quais os resultados que o Tribunal de Contas tem notado quanto a essa adequação legal dos atos do RPPS ou quanto às notificações que foram feitas aos RPPS? Então, a gente conseguiu, no ano passado, né, incluir no relatório de contas anuais 5 análises estruturadas de RPPS. Então, a gente verifica, por exemplo, a tempestividade da avaliação atuarial, se o pessoal está fazendo a avaliação atuarial de forma tempestiva, né? A gente verifica a evolução nos últimos 3 anos da avaliação atuarial, se o déficit está aumentando, se está reduzindo, né? A gente verifica, por exemplo, o CRP, se ele emitiu o CRP, se ele teve, durante aquele exercício, se ele ficou com o CRP válido durante todo o exercício, se estava válido ao final do exercício. A questão dos investimentos, né? O enquadramento dos investimentos, a gente analisa isso tudo de forma estruturada. A gente não mexe uma vírgula, a gente não, o auditor ele não precisa redigir nada, já vem direto as informações já vêm direto da API, né? E através de um sistema, aí sim, não vou dizer um robô, mas é um sistema que chamamos de e-relatório, desenvolvido aqui pelo Tribunal de Contas, ele já monta esse relatório direto, né? Então, a gente tem observado, né, que os tribunais de contas, nessas questões, né, eles estão se estruturando para estar adequados, né, a esses pontos de controle. Para esse ano a gente aumentou um pouco o número de controles, mas um resultado que eu acho interessante a gente trazer, que não foi exatamente em uma fiscalização, mas foi num evento que a gente fez aqui no estado do Rio Grande do Sul, lá em 2019, onde a gente chamou todos os RPPS para dar uma palestra sobre a portaria 464, que tinha sido recém-lançada, né? E era uma grande portaria, né, que trouxe muitas novidades, né, principalmente nas questões atuariais. E um dos pontos que a gente colocou era justamente a questão da tempestividade da avaliação atuarial, da importância de você contratar a avaliação atuarial de forma antecipada ao que eles estavam fazendo até então, e para que o resultado da avaliação atuarial, o passivo atuarial, fosse corretamente contabilizado, fosse tempestivamente contabilizado. Ou seja, a avaliação atuarial ela teria que ser contratada e executada a ponto de o resultado do passivo atuarial ser contabilizado, né, com a mesma data base do ativo financeiro. Então, por exemplo, a avaliação atuarial agora 2023, né, a gente vai fechar o balanço de 2022 em 31 de dezembro de 2022, né, e o balanço de 2022 ele tem que ter o ativo financeiro, né, de 2022, isso sempre foi feito, mas o passivo atuarial ele também tem que ser de 31 de dezembro de 2022. Então eu não posso contratar a avaliação atuarial ou não posso receber o resultado da avaliação atuarial posteriormente ao encerramento do balanço, a entrega das informações dos demonstrativos contábeis. Porque senão, no momento do encerramento do demonstrativo contábil,
O RPPS não tendo, ele vai pegar o passivo de 31 de dezembro do ano de 2 anos anteriores. Então fica uma informação descasada. Depois dessa palestra que a gente deu, que foi em agosto de 2019, a gente verificou como é que foi a evolução dessa tempestividade da avaliação atuarial. E vou te passar os dados agora. Então, a gente percebeu na evolução da tempestividade da avaliação atuarial, por exemplo, de 2015 a 2019, a gente tinha uma média aí mais ou menos de 80% dos RPPS entregando o DRA com atraso. E em 2020, a gente já percebeu uma mudança, onde de 80%, na média de 80%, caiu para 30%. Então, já aumentou bastante o número de DRAs que foram entregues de forma tempestiva. E em 2021 e 2022, superou 90% de entrega em dia do DRA. Esse ano a gente ainda não conseguiu extrair essa informação, porque a API está atualizada até 25 de março de 2023, então ainda não tem as informações até o dia 31 de março, que é quando uma grande maioria dos RPPS enviam o DRA, mas eu posso afirmar também que o percentual vai ser alto também. E isso daí foi um resultado realmente muito interessante que a gente trouxe através de uma atuação nossa, de uma ação nossa, né, de orientação, e inclusive gerou alguns artigos, escrevemos sobre isso, e alguns tribunais de contas também tomaram essa experiência, né, para tentar orientar os seus RPPS para que haja uma tempestividade maior na avaliação atuarial. E agora, isso é um ponto de controle automático. Se o RPPS é entregue depois do prazo, ele vai constar como irregularidade lá no relatório de contas anuais, né, passível de esclarecimento. Então, foi um ganho que a gente está mantendo agora. Legal isso aí, porque no fim você acaba trazendo uma informação mais tempestiva, né, como dissesse bem ali, da informação atuarial, para que o RPPS consiga trabalhar com os melhores dados possíveis, para realmente não ter esse gap tão grande e acabar trabalhando com dados tão desatualizados assim, né? Sim, a gestão atuarial, ela precisa, né, de dados atualizados, e também a transparência é um dos princípios da administração pública, né? A gente não pode contabilizar no dia 31 de dezembro de 2022, uma informação relativa a 31 de dezembro de 2021. Falta transparência nesse caso, né? E, principalmente, eu sempre falei isso, né? Nas minhas palestras que eu estava falando, quando eu falava sobre gestão atuarial, sobre a periodicidade que as pessoas olham para o seu ativo financeiro, né? Todo mundo olha diariamente. E para o passivo atuarial, olha só uma vez por ano, né? Coitado do passivo atuarial. Então, a gente já tem muitos RPPS trabalhando com ALM, trabalhando com a evolução mensal do passivo, né? Então, isso é muito importante, se você vai trabalhar com evolução mensal, de ter informações realmente atualizadas. Então, a tempestividade da avaliação atuarial é de suma importância. Talvez para o RPPS conseguir fazer essa evolução mensal, talvez algum ferramental mais dinâmico para ele ali, mais sucinto, para que ele consiga trabalhar no dia a dia, talvez essa seja a grande falta, né? Porque a gente vê que muitos RPPS cumprem a obrigação atuarial de uma vez ao ano fazer a sua avaliação. Agora que tem muito em voga a parte do ALM, começou a trabalhar com ele, e fica muito nessa parte do que é necessário fazer, do que a lei diz para fazer. Mas talvez a falta desse ferramental para conseguir fazer a verificação mensal dessa evolução, falta para ele conseguir trazer isso a uma gestão melhor para ele, né? Sim, na verdade, a evolução do serviço atuarial é nesse sentido. Não apenas mais avaliação atuarial, você só vê o atuário uma vez por ano, né? A gente sabe que o número de atuários é muito reduzido no Brasil, que não é possível todos os RPPS terem o seu atuário trabalhando internamente, né? Mas a consultoria atuarial, ela, grande maioria, já está preparada para prestar esse tipo de serviço de uma consultoria mensal, de uma gestão atuarial, deles realizarem a gestão atuarial, claro, em parceria com o gestor da RPPS, né? Cada um dando as informações que precisa, o atuário recebe e recebe os dados e devolve aquela informação já
pronta para que o gestor possa trabalhar na gestão atuarial. Tinhas comentado agora também sobre a parte de que o RPPS ele verifica meio que diariamente, né, a evolução dos investimentos e uma vez só a atuarial. Então, me permita fazer uma pergunta que a RPPS às vezes tem muita dúvida ali, que é sobre a variação de cota, né, na parte dos investimentos. Porque a gente sabe que há uma diferença, uma dinâmica de mercado, aliás, de que quando você compra um fundo a uma determinada cota e essa cota cai, muito se tem nos RPPS de que o Tribunal de Contas não permite que eu possa resgatar ele com uma cota abaixo da que eu comprei. Isso é meio que um dogma que foi colocado no RPPS? O Tribunal de Contas tem esse tipo de entendimento ainda? Como é que funciona isso aí para o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul? Pois é, cada Tribunal de Contas trabalha de forma independente do outro, então não posso responder pelos demais Tribunais de Contas, né? Mas o mercado financeiro, o mercado de investimentos é um jogo, cara, e a gente não sabe o futuro, né? Então, eu não vejo como um problema você comprar uma cota de investimento num patamar e vender ele num patamar inferior, porque você pode, no momento da venda, ter informações de que aquilo ali vai derreter. Então você quer salvar o patrimônio. Claro, é estranho você comprar a 10 e vender a 9. Você vai realizar um prejuízo. Então isso pode ser questionado, mas toda tomada de decisão ela tem que ser muito bem embasada e principalmente documentada, para se lá na frente o Tribunal de Contas for questionar, você ter como salvaguarda todas as provas de que, por exemplo, a tendência era de queda, ainda que você não tivesse que essa queda não se realizasse. Mas se, por exemplo, um consultor falar, vende isso aí que isso aí vai derreter, aí você vende, o negócio volta lá começa a valorizar, se você ficar só na voz, né, na ligação, você não tem uma prova, né? Então, peça que o consultor, pelo menos envie por e-mail, faça um parecer, alguma coisa do tipo, e principalmente jogue isso também para o Comitê de Investimentos, para que isso seja discutido, não seja uma decisão única e seja debatido, né, de forma que essa é uma decisão complicada, né, de você vender abaixo do que você comprou, né, de que isso seja muito bem estudado, muito bem embasado. Talvez isso seja o óbvio que precisa ser dito mesmo, né? De que se o fundo ele tem uma tendência a se derreter, nada melhor do que você ter um amparo da consultoria de investimentos, que hoje, né, é permitido que o RPPS o tenha, o respaldo do Comitê de Investimentos, existe toda a figura do gestor de recursos dentro do RPPS, você ter essas informações embasadas para conseguir tomar a decisão, existe uma política de investimentos, existe toda um conjunto de ferramentas que te amparam a tomar essa decisão, ainda que não seja a ideal, né? Então, talvez realmente isso precisa ser dito, né? Que talvez você resgatar numa cota abaixo do que você comprou pode não ser de todo um problema. Talvez seja até realmente uma salvaguarda para o RPPS manter seus recursos. Sim, o que não se pode fazer é passar para o consultor toda a responsabilidade. O consultor, ele sugere, o consultor, ele orienta, ele aponta um caminho. Mas todo caminho, né, quem dirige o RPPS é o gestor. E quem tem a responsabilidade por esse volante é o gestor. Então, é preciso que o gestor seja capacitado. Agora não é só preciso, é obrigatório também, né? Que gestor, que membros dos conselhos e comitês de investimento sejam certificados, né? Para que essa tomada de decisão seja feita de forma apropriada, seja feita de forma responsável. Uma última pergunta aqui, que além de todo esse viés fiscalizador do Tribunal de Contas, ele também tem um viés educacional, né? No site de vocês, inclusive, tem uma plataforma lá com vários treinamentos, cursos online, emissão de certificados. Tem algum projeto em produção aí para conteúdos próprios para a RPPS? Então, uma coisa que eu acho interessante, que lá no Tribunal de Contas, bem na lateral, tem uma faixa que fala o seguinte, orientando gestores e fiscalizando a administração pública. Orientando vem primeiro do que fiscalizando. Então, eu acho isso muito importante, né? E eu acho isso, na verdade, um benefício, né, que
inclusive foi uma das coisas que me motivaram a tomar posse nesse cargo de auditor do Tribunal de Contas, né? Ter uma escola de contas, vamos dizer assim, à minha disposição. Eu fui professor da UFMG, fui professor da PUC Minas, na área do curso de Ciências Atuariais. Minha mãe é professora, meu irmão é professor, meu avô era professor, tem essa veia, né, de professor. E quando eu entrei no Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, eu já estava, enfim, antes de entrar, eu já ministrava palestras e treinamentos de forma privada, né, que eu atuava nesse mercado privado de RPPS, né, eu tinha uma consultoria atuarial, né, e a gente fazia treinamentos. No Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, a gente desenvolveu um treinamento de atuária aplicada aos RPPS. Então, esse curso, ele é um dos cursos que tem maior número de inscritos, tem mais de 1.000 inscritos lá no site do Tribunal da Escola do Tribunal de Contas. É um curso totalmente EAD. Ele está passando por uma reformulação, justamente por conta da 1467, que ela veio alterando algumas coisas, enfim. Eu estou regravando todas as aulas e gravando ainda módulos complementares, né, direcionados a públicos-alvos diferenciados. A gente tem um módulo básico, né, são 6 disciplinas, destinado a todo o público de RPPS, gestor, controlador interno, controlador externo, conselheiros, enfim. Eu vou gravar módulos específicos para gestores de RPPS, o que o gestor tem que fazer com a avaliação atuarial, conselheiros, o que o conselheiro precisa verificar numa avaliação atuarial, e controle externo, que aí já é dedicado aos auditores dos tribunais de contas, o que controlar. Então, a gente está desenvolvendo essa segunda versão, tá? Acredito que até o final do ano a gente consiga isso, porque agora a gente está em reforma aí com a nossa sede, né? Então, deu uma certa travada aí nessa dinâmica, mas em breve a escola vai retornar essas gravações, mas a gente tem esse curso, né? E tem alguns outros cursos e palestras, inclusive aquela palestra lá de 2019, apesar de alguma coisa ou outra estar desatualizada, porque era da 464, né? Mas a 1467 ela replicou muita coisa da 464. Eu acho que só a parte de despesa administrativa que pode ignorar, mas ele está lá também inteiramente, todas as palestras que a gente deu estão lá no site da escola. Então podem explorar, né, que tem bastante conhecimento ali. E legal essa iniciativa do Tribunal de Contas, porque a gente vê muito trabalho de treinamento para a parte de investimentos, a gente vê muito treinamento na parte previdenciária, mas a parte de atuária é difícil você encontrar treinamentos por aí, ainda mais tão especializado como é do que o Tribunal de Contas tem, né? Vocês têm 6 atuários aí, então conseguem falar com propriedade sobre o tema. Então, esse tipo de material é difícil de você encontrar realmente, né? Para o tripé de um RPPS, Previdência, Investimento e Atuária, essa última atuária, realmente, a gente não consegue encontrar tão fácil. Então, parabéns mesmo pela iniciativa do Tribunal de Contas e que consigam realmente atualizar o material e poder manter isso disponível para o pessoal, porque realmente só temos a ganhar com esse material. Pois é, na verdade, quando eu entrei no Tribunal de Contas, eu vi que a Escola de Contas poderia ter um ganho, inclusive sobre os treinamentos que eu normalmente fazia. Né? Eu normalmente fazia treinamentos in loco. E o treinamento in loco, você precisa que servidores disponibilizem 1-2 dias inteiros do seu tempo, né? Até porque o atuário também não pode ficar muito tempo deslocado num determinado município, né? Tem uma série de outras coisas a fazer na sua sede, né? no seu escritório, e um treinamento, por exemplo, de 16 horas, né? Onde o servidor fica 16 horas consumindo aquele material, ele não consegue pegar esse nível de absorção do conteúdo. E também o atuário não consegue fornecer um nível de conhecimento maior que seria necessário. Né? Então, o EAD facilita isso, porque o aluno ele pode fazer no seu tempo, fazer 1 hora por dia, 30 minutos por dia, que seja, à noite, quando ele está mais descansado, de manhã, durante o expediente, enfim. Então, esse tipo de treinamento, a gente consegue dar mais informação, mais conteúdo. Então, a gente
entra em áreas como demografia, como matemática financeira, que normalmente eu não entraria em outros cursos, né, em cursos presenciais. Então, e também curso presencial custa mais caro, né, que você tem que contratar o atuário para ele ir lá e dar esse treinamento, né, e também a gente consegue atingir lugares aí que provavelmente a gente não conseguiria, né, que é o Brasil inteiro. A gente pode, os municípios que, por exemplo, lá do interior do Amazonas, que tem, às vezes, até uma dificuldade de locomoção, né? Às vezes só chega de barco ou de avião, eles conseguem, através de um acesso à internet, fazer esse tipo de curso. Então, realmente, a escola de contas, qualquer escola de contas, é um ganho, né, que a gente tem na utilização dessa ferramenta. Então, eu entrei nessa de cabeça e está lá o curso, de graça, para quem quiser. Maravilha, Gustavo. Muito obrigado aí pela sua participação conosco. Obrigado aí por ter disponibilizado um tempinho para a gente, para conversar um pouquinho mais sobre o Tribunal de Contas. E queria deixar um espaço aberto para quem quiser tirar alguma dúvida com o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, quem quiser questionar mais alguma coisa aí a respeito da própria questão de ensino aí na parte de atuária, como é que faz para entrar em contato com vocês? Então, nós temos um canal, um e-mail institucional, que é o rpps@tce.rs.gov.br. Nesse e-mail eu recebo, nossos atuários recebem, né, e nós damos o atendimento para os RPPS, principalmente os nossos jurisdicionados, né? Mas, claro, a gente podendo atender também outras dúvidas de outros RPPS, não teria nenhum problema. E também gostaria de agradecer o espaço, né, que você deu para a gente poder falar sobre um pouco da nossa atuação, né, como órgão fiscalizador e órgão orientador também. E é sempre muito bom a gente ter voz, né, na mídia, né, para que esses conhecimentos, essas orientações, esse bate-papo possa chegar aos quatro cantos desse Brasil. A ideia é sempre essa mesmo, a gente aqui proporcionar voz e vez para todo mundo, né? E a gente sabe que o Tribunal de Contas, quem é RPPS sabe que vê o Tribunal de Contas muitas vezes assim muito para cima, né? Como sendo um órgão que fiscaliza e muitas vezes acaba sendo aquele meio que punidor, né? Do RPPS. E a gente já viu que já há algum tempo o Tribunal de Contas tem buscado esse olhar mais de orientação e a gente acha que é interessante realmente dar essa voz, principalmente aos tribunais de contas, para que a gente, RPPS, possa entender que o Tribunal de Contas está aí, é para ajudar, vão fiscalizar, vão nos orientar, para que a gente possa ter um bom trabalho, né? A gente tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo como parceiro realmente, e não é um querendo simplesmente pegar erro dos outros e tal e ser o punidor. Não, a ideia do Tribunal de Contas é bem outra, que, né, a gente sabe, muita RPPS infelizmente ainda tem esse tipo de pensamento. Sim, isso foi uma coisa que inclusive que eu senti quando eu ia fazer as auditorias dos Tribunais de Contas, né, porque eu sempre fui nos RPPS e era recebido com sorrisos, né, recebido com abraços. E quando eu passei a chegar no RPPS como auditor, eu era recebido com receio, recebido com aquele sorriso amarelo, o pessoal com medo, né? É claro, o Tribunal de Contas, ele identificando uma coisa errada, ele vai punir, né? Mas o ideal, né, é que a gente oriente, né, de forma que o RPPS ele trabalhe de forma correta. É o nosso objetivo que a administração seja feita da melhor forma possível, né? Atuar no auxílio ao aprimoramento da administração pública. Eu destaco aqui uma fala de um grande amigo meu, saudoso, Pedro Moreira, que falava que era auditor da Secretaria de Previdência e dava treinamentos gratuitos para os RPPS, né, lá em Minas Gerais. Ele falava o seguinte: quanto mais o meu fiscalizado sabe, mais fácil fica o meu trabalho. Então, a gente tem esse viés também de orientação. A gente orienta não apenas com esses cursos, mas também através de ofícios circulares. Recentemente emitimos o ofício circular número 3, onde a gente orienta, né, que, havendo o déficit financeiro no município, esse déficit financeiro seja coberto com recursos de aporte para cobertura de déficit financeiro e não com recursos dos ativos garantidores.
uma forma de orientar. A gente não inventou a roda, isso aí está tudo lá na portaria 1467, que já estava na 464, que já estava na 403. Então a gente fez essa ação de orientação. Gerou muita dúvida ainda, a gente esclarece por e-mail, esclarece por telefone, enfim. Mas quanto mais os nossos RPPS jurisdicionados souberem como trabalhar, mais fácil fica o nosso trabalho de fiscalizar, de controlar. Maravilha, Gustavo. Mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho de vocês, que estão fazendo aí, principalmente essa parte educacional, que realmente só tem a ganhar, e não somente os RPPS gaúchos, né, de todo o Brasil, que a EAD e a internet hoje nos permite, né, alcançar esses lugares. E agradecer mais uma vez também aí pela disponibilidade de vocês aí para poder conversar com a gente aqui. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. E parabéns pela iniciativa, parabéns pelo seu podcast. Obrigado, e obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. A gente volta semana que vem com mais um episódio inédito. Até mais!